povo lindo do meu coração! Está começando mais um podcast, mais um Sementes podcast pelo Cast do Bom. Meu nome é Michele Gil e aqui ao meu lado está a Cristina Soares. Exatamente, gente. Uma tarde quente, né? Ave Maria, que quente! Mas choveu. A chuva do caju, tá? A nossa entrevistada de hoje já está falando, vamos mostrar ela, Ana Carolina. Maravilhosa. Maravilhosa, chiquérrima, historiadora, né, professora, ativista, que está aqui para dividir um pouco da sua história com a gente. Muito obrigada pela sua presença, Ana. Imagina, eu que agradeço. Gostaria também já de aproveitar a oportunidade, né, e dizer que é sempre bom esses convites da gente falar um pouco sobre a gente, falar um pouco da nossa realidade, que a gente sabe que normalmente essa visibilidade ela vem mais no mês de novembro, né? Então, fazer com que mulheres negras tenham uma certa recorrência em espaços que tenham visibilidade é sempre uma honra e um prazer. Então, desde já, eu que me sinto agradecida pelo convite. Cara, eu detesto novembro. Eu acho que é todo ano, todo dia. Porque, assim, né? é tão curioso. Já começa mediático o negócio, tão mediático. Assim, é que nem, assim, tomando as suas medidas, proporções, tem um cunho religioso também, mas o Natal, a Páscoa, Dia das Mães, Dia das Mães, dos pais, Dia da Criança, é tudo comercial, sabe? Aí vamos fazer um comercial bem bonito sobre a consciência negra, sabe? Mas vamos deixar só para aquele dia. Só então, aquele dia. Quer fazer algo em outubro? Não, outubro não. Peraí, vamos deixar para novembro. É como se a gente só existisse em novembro, né? Já começa por aí, né, Ana? Ou no mês das mulheres negras, que é em julho, né? Então, acho que o que a mulher latino-americana, né? Que normalmente é em julho. E que hoje ela já tem a alcunha aí que a Dilma Rousseff ela fez, que é justamente colocar como um dia simbólico das mulheres negras, né? Então, ela acontece em julho e nesse mês, normalmente, as mulheres também negras... Julho das Pretas, Julho das Pretas, isso. Que obviamente, que é uma conquista, é uma forma também das mulheres negras ter um espaço, mas eu acho que a gente já pode começar a pensar em ter o ano inteiro das mulheres negras, afinal de contas, a gente sempre ocupou todos os espaços, né? Seja na casa das madames, do tempo da escravidão, e até hoje é um pouco isso, seja em outros espaços de trabalho, normalmente trabalhos informais, e hoje a gente está galgando cada vez mais outros lugares. Então, acho que espaços, inclusive na política. E é curioso porque, assim, eu vejo... Existe importância nisso, né? Por exemplo, existe importância no 25 de julho. Acho que é uma conquista, né? No 20 de novembro é uma conquista, né? Porque... Eu entendi que você não está desmerecendo, não, tá? Nem você, nem a Ana Carolina. Não é isso que a gente tá falando aqui, tá? Não. Pros mimimi de plantão. Não, mas é só reforçando isso que você disse, Michele. Eu concordo que é isso, né? Que existe sim, é uma conquista pra gente. Existe o 20 de novembro, porque ser substituído pelo, né? O 3 de maio foi substituído pelo 20 de novembro, porque é outro significado que se deu. Mas essa coisa de que a gente só é visto nessa data é cansativo. Porque... Eu morei um tempo em Alagoas e lá... Os próprios movimentos sociais, Maceió. Ai, que delícia! Mas tinha seus perrengues, né? Muito perrengue. Foi para estudar e para trabalhar, mas lá eles tinham uma coisa muito interessante, que é as próprias mulheres da periferia, eles faziam uma agenda negra. Então, o auge era justamente o mês de dezembro, por conta da data que envolvia as religiões de matriz africana em agosto. Então, era sempre meses depois que era o auge do mês ou da mulher negra, ou novembro, que é Zumbi do Palmares. Então, tinha o agosto negro, que era um monte de coisa que acontecia, e tinha também o dezembro negro, que também tinha essa pegada. Então, assim, era uma espécie que eles faziam de uma agenda negra para que as pessoas tivessem, né, produções culturais, tivessem universos, né, de visibilidade o ano todo. Mas, é claro, a gente está falando, assim, de situações que envolvem a periferia. Então, eram circuitos culturais, eram batalha de rap. Ai, eu adoro de rap. Gente, muito as pessoas bom. têm maracatu, coco, cavalo. Nossa, que legal, era né? muito bom, muito bom. Mas, voltando ao preconceito contra as batalhas de rap, teve um festival que rolou agora, Festival Baguncinha, não sei se vocês ficaram sabendo. Sim. Foi muito legal, quero parabenizar a UP, o Lucas, todos os envolvidos. Que
bacana a estrutura, as apresentações. E uma das coisas que me chamou a atenção foi a batalha de rap. Cara, você tem que ser muito legal, inteligente, né? Brother. Exatamente. Que rápido. Cara, que incrível. Que coisa mais... Que coisa mais legal. E eu tenho certeza que tem ressignificado muito. E ver ao vivo é algo, assim, impressionante. É de arrepiar, sabe? Lembrando que a batalha de rap no Brasil, ela normalmente surge da periferia, mas hoje são jovens... Sim. Né, que estão ocupando espaços normalmente abandonados ou espaços importantes nos centros urbanos, que é uma forma de trazer também para eles a visibilidade. Então, eles estão criando, né, a gente fala que é uma recriação de espaço, eles estão reconstruindo espaços de vivência. Então, eles vão, sei lá, para debaixo do viaduto, eles vão para uma ferroviária que está abandonada. Aqui acontece muito na Arena Pantanal, é surreal. Acontece perto da Praça da Mandioca, é surreal. Então, eles vão ocupando esses espaços que normalmente, às vezes, é colocado como abandonado, como muito pesado. E eles vão dando um outro formato para esses lugares. Vão ressignificando, né? E colocando cultura, vida, né? Transbordando vontade de estar nos lugares. Acho que isso é o mais bonito. E isso é tão importante ser, assim... Ter um olhar da mídia para isso, né? Porque a mídia, ela quer deixar... Não, vamos deixar lá na escuridão. Na periferia, isso, né? Na periferia. Não vamos colocar aqui... Nem visibilidade mesmo, porque eu vejo que, assim, a gente foi... O ano passado, na escola que eu trabalhei, a gente tentou fazer... Ia fazer todo um trabalho de batalha de rima, igual a gente fez no Malik, quando trabalhava no Malik. Foi muito interessante. Porque a gente dava o tema, né? O tema é tal. E até o Dolgueto, um beijo pro Dolgueto, maravilhoso, foi lá ajudar a gente. Eu também mando, não conheço, mas eu mando beijo. Maravilhoso, maravilhoso. E aí o professor Edson também, beijo pro professor Edson. Que organizou. Manda, Michele. E aí foi, assim, bastante interessante, porque foi o primeiro que eu vi ao vivo. Eu nunca tinha assistido ao vivo. Já foi alguns, cara. E foi demais, porque, assim, dava um tema X. Às vezes você... Mano, eu namorei um cara que era rap. Olha, ele não era rap, ele acompanhava, assim, era muito surreal, porque ele era branco... E ele que me levava para as periferias de Campinas, para as periferias de São Paulo. E ele meio que me iniciou nesse mundo, assim. Falando que ao mesmo tempo que tem uma coisa da denúncia, né? De protesto. A realidade deles e dizer, olha... São super ativistas. Eles têm uma outra pegada que eu acho mais interessante, que é a linguagem. Sim. Então, eles falam mesmo, nós tá. E é uma forma de demarcar uma linguagem periférica na universidade. Então, ele fazia questão de ter essa identidade da periferia e dizer, a periferia tá na Unicamp. Nossa, aí que era legal. Muito legal. Eu aprendi muita coisa com ele a partir dessas coisas que ele foi me trazendo, né? Porque tem uma troca desse saudável, né? Saudável, né? E que desmontou também aquela ideia de que, sei lá, a periferia de paulistana ou a periferia do interior de São Paulo é branca, é racista, Não é nada disso, né? Não. A periferia é sempre periferia, tem né? Também. Ela tem, claro, como todos os em lugares. todos os lugares. Com certeza. Mas existe toda essa união mesmo, assim. E a arte, eu vejo a arte, o hip hop, tudo é um instrumento, assim, de luta, que é um negócio extraordinário. Quando eu tava vendo sobre batalha de rima, estudando, né, com os alunos, foi muito interessante, porque aí eles fizeram as descobertas, né, de onde veio isso e tal. E aí foi interessante porque veio dos Estados Unidos, do contexto de escravidão, né? Que aí ele até tem uns documentários que falam sobre isso. Nosso funk vem daí, né? Exato. Nosso samba rock. Isso. E aí fala que começou assim, xingando, eles conversavam xingando o Senhor, sabe? Eles conversavam e aí começava a conversa em forma de rima. E a pessoa não conseguia entender o que eles estavam falando. E depois eles trouxeram aquilo para a realidade deles. É ofendendo, porque a batalha de rima, ela a pegada dela é essa ofensa batalha, mesmo, é uma batalha. Cris, desculpa te interromper. O Brasil, ele tem uma coisa muito interessante, que a gente manteve muitos elementos que, por exemplo, se perdeu em outros países, sobretudo nos Estados Unidos. Porque a gente tem ainda uma tradição de pegar
o rap trabalhar com denúncia. Sim. Ele é muito politizado. Se a gente olha, por exemplo... Exatamente, o Brasil ainda manteve alguns países africanos, tem o Azagaia de Moçambique, que é uma referência assim, mundial, porque ele também vai falar de colonização, ele vai falar dessa branquitude colonial que ainda, de uma certa forma, está no continente africano, ele vai trazer vários elementos. E aí, então, a gente ainda mantém esse tom de denúncia. Os Estados Unidos, eles caíram mais na cultura de massa. Pop. Do capitalismo Isso mesmo. Eminem. Que é o bling-bling, né? Mesmo. O coisa aí foi pro bling-bling. É esse mais xingamento, essa revolta que vem muito também. De ter muita briga mesmo, assim, de morte, né? De ter inimigo. Mas teve uma época, acho que na década de 80, 90, que vários rappers americanos se balearam, enfim. Sim, até hoje existe. Até hoje existe muita rivalidade. Que é uma batalha. Mas, batalha e tem risca de... Dentro do gênero musical tem uma diversidade muito grande também, né? Então, assim, às vezes o que cai, assim, pra gente, uma das coisas que eu percebi, o que cai mesmo no circuito das rádios é uma coisa mais melodia, mais as denúncias, os mais pesados é mais para quem gosta. Aqui são os Racionais, se eu não me engano, que na década de 90 fez muito sucesso. Até hoje faz. Sim, mas teve seu foi maior, né? Maior. Hoje E é referência mundial. Referência mundial. Racionais. Eu gosto muito. Eu gosto. E na escola sempre bomba, né? Você dá uma aula, fala, vamos trazer Racionais MCs para todo mundo. Então, assim, como que é um negócio... A Djamila Ribeiro fala um pouco, né? Do quanto o rap foi importante para ela pensar o que... Toda a trajetória dela, e principalmente essa coisa do lugar de fala, né? Então, ela fala que os álbuns que ela escutava é como se fosse uma espécie de não estou sozinha. Tem alguém que entenda o que eu falo. E eu falar sobre isso não quer dizer que eu seja menor. Significa que isso é a realidade de muitas pessoas e a gente pode falar sobre isso. Então, ela fala que para ela foi um processo tipo de libertação mesmo, né? Que foi quando ela falou, nossa, então eu posso assumir a minha periferia, eu posso assumir o meu lugar. Legal. Porque, e essa questão da linguagem é uma coisa tão importante pra gente, né? Porque eu vejo assim que a escola, a primeira coisa que a escola ela tenta apagar da gente é a nossa linguagem. Acabei de lembrar de um negócio. Diga. Você vai ter que fazer uma pausa e agradecer essa pulseira. Gente, ainda bem que eu vim com ela. Pausa, parênteses. Vou escrever aqui linguagem, para eu não esquecer de continuar o que eu ia falar. Eu vou falar da linguagem. Você lembra? Eu lembro, professora. A pauta tá aqui, já pode ficar tranquila. Gente, eu quero agradecer. Fala em mim que você olha, essa pulseira, gente. Eu achei tão lindo do tamanho do empreendedorismo dessa menina. Ana, deixa eu te contar como é que foi a história dessa pulseira. Estava vindo eu pra cá, de Uber, e aí tava lá um monte de pulseirinha, assim, ó. E aí que pulseira. Eu tava vindo junto com uma amiga minha, Terezinha. Beijo pra Terezinha, que foi ela quem me presenteou com essa pulseirinha, viu? E aí eu perguntei, mas e essa pulseira e essas pulseirinhas? E aí o moço, né, do Uber falou assim, minha filha que vende, que faz pra vender, olha que gracinha, 11 anos, Vitória. Eu falei, não, eu vou seguir ela no Instagram, sigo ela, esqueci o Instagram, gente, mas no momento eu vou lembrar. Eu vou lembrar, Vitória, pulseira, um negócio assim. E aí, olha que gracinha que ela fez, olha, 11 anos, empreendedora, e uma mais bonitinha do que a outra, e aí a Terezinha me deu. Por isso sou tão a favor do menor aprendiz. Eu acho que é algo que, assim, ela é até transgressora, né? Com 11 anos transgressorinha. Já se lançando no mundo do empreendedorismo. Mas eu acho tão importante, e depois você vai falar da linguagem, porque a linguagem é tudo pra gente, é o que... É um dos pilares que faz você se conectar com as pessoas. Porque tem vários cursos que você faz de vendas, né? E tudo é venda nessa vida. Você vende seu discurso, você vende sua... Tudo é venda, né? Ou a pessoa compra ou não compra. Mas para você estabelecer uma linha de conexão com a pessoa, a linguagem é algo que é demais. E a nossa linguagem, quando a gente fala de linguagem, essa coisa da nossa linguagem ser suprimida é tão complicado. E a Michelle pode dizer bem, Maria. Porque assim... Quando a gente sai de casa, eu até falo, né, que eu sou uma pessoa, eu tenho que ser uma pessoa quando eu tô lá em casa com meus irmãos, e eu sou outra pessoa quando eu tô em outros espaços. Porque quando eu tô em casa, é o almoço.
Que é assim que eu aprendi. Lá em casa era isso, meus pais. Nós vai e tal. Lá em casa é assim. Se eu chego em casa e falo assim, então, o almoço, eu falo, ué, como assim, almoço? Então, almoço. É assim, tem que ser, sabe? Então, por quê? É o cardeirão, é não sei o quê. Por quê? Porque é a linguagem dos meus pais. É a linguagem que eu escuto em casa. A memória afetiva isso claro. também, né? Aí você chega em outro espaço, e o espaço escolar, não, isso aqui tem que ser corrigido. Aí entra uma coisa que a Ana pode dizer muito bem, que é sobre a Lélia Gonzalez, né? Sobre a ideia do português, né, Ana? Você pode falar um pouco sobre isso? A gente tem uma linguagem que, além de ela representar uma colonização e um mundo ocidentalizado, eu acho que ela representa também uma uniformização, né, das culturas e uma supressão, literalmente, de todas as possibilidades de se fazer existir no mundo. Então, tem uma intelectual, que é a Lélia Gonzalez, que é uma preta foda, né, da década de 80, que é o auge, assim, porque ela era do MNU, ela que na década de 70 já estava discutindo aqui a psicanálise, principalmente trazendo o Fanon para cá. Então, ela vai olhar para o Brasil e ela vai olhar para a historiografia brasileira e vai problematizar. Olha, a história oficial que constrói... É outra. Principalmente Gilberto Freire. É uma galera que meio que com o mito da democracia racial e essa harmonia das raças vai esconder o racismo, mas principalmente vai imprimir ali um protagonismo branco europeu e dar uma ideia de continuidade histórica. Então, ela vai desmontar, mas eu acho que uma das coisas mais bonitas que ela vai fazer é que, para desmontar isso, ela vai desmontar um dos lugares que é mais invisibilizado, que é a mulher preta. Sim. Então, o que ela vai dizer? Ela vai falar, a mulher preta ela tem uma representação, né, da Casa Grande ou da Senzala, mas normalmente espaços privados, né, seguindo aí um roteiro de estar presente na vida dos brancos desde a amamentação até a velhice, né, que é a ideia da mãe preta, né, e principalmente servindo muitas vezes na sua juventude, mediante hipersexualização do corpo, como iniciação sexual dos homens brancos, tanto dos patrões e também depois dos filhos dos patrões, né? Então, ela vai problematizar isso e dizer que isso é que a gente chama de cultura de estupro hoje. Mas eu acho que o mais bonito no texto dela é que ela vai falar assim, no racismo e sexualidade, né? Que ela vai falar assim, a mulher brasileira, ela esteve presente não só cuidando dos brancos e dos filhos dos brancos, mas também da população negra. Seja na culinária, seja na linguagem, seja em tudo. Então, ela vai falar que o Brasil, ela literalmente é das mãos e dos braços das mulheres negras. Sim. As mulheres negras cuidam dos seus filhos e ela é tão forte, ela é tão uma super-heroína que ela cuida dos filhos das mulheres brancas. Então, o Brasil passa totalmente pela mão, pelo conhecimento e pela sabedoria da mulher preta. E aí ela vai dizer isso, que a culinária nossa, ela já é africanizada, não tem jeito, né? Seja na feijoada, seja na abóbora. Então, ela vai dar vários exemplos, mas o mais bonito que ela vai falar é a linguagem. Então, ela vai falar, normalmente na linguagem, a gente acha que o processo colonial, ela irrompeu a cultura negra africana e de seus descendentes, e ela vai falar que não. Então, essa coisa que a Cris estava aí, né? Porta, corta... Esse R que a gente puxa, que a gente fica falando que é do bandeirante caipira paulista, é banto. É banto? É banto. Ela é uma preta que ela chegou aí para o continente africano, assim como a Abdias Nascimento, na década de 90. É uma mulher que passou por toda uma transição de se reconhecer como preta. Foi para lá, virou, né, candomblé, foi para lá também, ela era pan-africanista, então ela vai chegar transformada, assim, com black, com roupas coloridas, então ela fala que ela vai se despindo da branquitude e vai acessando. O mais bonito que ela vai falar é quando ela vai para esse plano da subjetividade, porque ela traz isso como uma autoridade de memória.
Então, ela vai pegar a psicanálise para explicar, por exemplo, que a nossa consciência, o que a gente chama de consciência, a nossa consciência é ocidentalizada, ela é branca. Então, ali que ela corta as outras linguagens, ali que ela vai cortar nossos estereótipos. Então, essa consciência... É quase que uma conversão, né? É uma alienação. Ela fala que... Mas na psicanálise fala que é conversão, né? É. Na hora que tenta, o impulso tenta entrar dentro do seu... id, acho que é id. Melhor não sei, Michele, vamos tentar. Eu estou estudando psicanálise, então... id, ego, superego. Tem vários. E uma das coisas que fala é essa coisa da conversão, da rejeição, até da própria essência, né? Porque você é tão adoctrinado a vida inteira a que você não pode ser aquilo que você é, que você não pode adquirir, você não tem direitos por ter essa cor, você não pode ter o cabelo que você tem, você nada, quer dizer. E a gente, sem ir muito longe, que 10 anos atrás, 15 anos atrás, não tinha produtos. Não tinha produtos para você valorizar os seus cachos. Não tinha, Mas eu acho que a gente não precisava dos produtos também, né? Sim, mas eu estou falando assim, o mercado ignorava. Não, imagina a sociedade. Não produto para alisar, mas produto para valorizar o cacho, para armar. A própria identidade visual, entende? Porque todo mundo era própria. Ela era escondida, ela tinha que alisar o cabelo, ela tinha que ser branca. Usar máscara mesmo. Usar uma máscara. E continuando nesse assunto, eu acho que essa coisa do negar a si mesmo, eu vejo o cuiabano, né, falando da linguagem. Aqui tem muito isso, né? Bicicleta, né? Essa fala, Flamengo, bicicleta. O L pelo L, então, eu acho que o cuiabano, ele sofre muito com essa coisa de chega uma pessoa de fora aqui e ela já começa a corrigir. Não é assim que fala, bicicleta, problema, né? Não, é tal coisa. Então, assim, essa parte, eu acho que a Lélia Gonzalez, ela é fenomenal, assim, para mim, se não a maior, mas é uma das maiores, uma das pessoas que eu mais gosto mesmo. Eu acho ela muito incrível, sabe? E essa parte da linguagem, quando ela vem trazer isso, e ela vem explicar esse banto, né, essa mistura que existe na linguagem aqui, e como negar isso a gente reforçar, acho que essa colonização... O racismo é muito importante, porque assim, o cuiabano ele sofre. E aí a gente diz, olha, Cuiabá. Eu só Você sabia que eu sou mexicana? Não. Não, aí antes, Michele, de você contar a sua história, olha só como dá certo com um livro que eu quero deixar a indicação de leitura de um livro aqui. Olha aí, anota aí, gente. Anota mesmo, que é um livro que foi lançado agora. Tem até a ilustração da Patty Wolf, que é maravilhosa. A ilustração. Ela é linda. Eu sou o tipo de pessoa que eu abro o livro, eu vejo os desenhos antes. Né? Por que será? Eu sou muito fã da Patty. Aí eu gente? Os desenhos, falei, o que tá acontecendo aqui? Aí eu fui ler o livro é a coisa mais linda do mundo e eu quero deixar a indicação. Gente, pelo amor de Deus, compre esse livro. Que livro que é, mulher? Ele chama Nísia. A autora, acho que é Ana Carolina Marinho. Podia ser Ana Carolina, né? Ana Carolina. Ai, desculpa. Nossa, Ana Carolina tem que ser maravilhosa, gente. Ana Carolina Marinho. Olha o livro. Nísia, ele conta a história de uma menina que ela saiu do Rio Grande do Norte e ela foi para São Paulo. E ela chega na escola, presta atenção, Michele. Eu tô prestando, tô vendo se alguém ela vai chegou na reclamar escola, de tempo. Ana, e aí ela, quando perguntava assim, como que é seu nome? Ela falava Dionísia. E aí as crianças da escola, em São Paulo, ela chegou em São Paulo, na escola em São Paulo. E aí, como que é seu nome? Dionísia. Aí o povo ficava rindo do jeito que ela falava. Então ela ficou com vergonha. Ela ficou com vergonha de falar o Dionísia. Aí ela, quando as pessoas perguntavam, ela falava, como que é seu nome? Nísia. Aí passou a ser Nísia, não Dionísia, porque ela não fala Di. Super compreendo ela. Então veja como que é sério essa questão da linguagem e a gente está num país que é continental, é muito grande, muito diverso, cada lugar tem uma linguagem totalmente diferente e não é respeitada, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que a Lélia traz é que ela vai falar que essa consciência, que é a construção das referências, ela normalmente tolhe o que a gente é de fato. Sim. Porque ela já tem justamente esse pretexto, esse propósito, né? E aí ela vai falar que é na inconsciência que a negritude se firma.
Sim. Por quê? Porque é no lugar da memória, no lugar da Sim. lembrança. Então, Sim. é isso, é o cheiro da abóbora, é o final de semana a gente ter a feijoada. Então, Sim. ela vai falando, mas principalmente ela vai falando que isso também repercute na linguagem, porque por mais que a gente não trouxe, não podia falar os idiomas, o sotaque estava ali. Então, o que a gente fez? A gente literalmente pegou a linguagem oficial e a gente demarcou uma identidade negra ali, que por conta, né, dessa historiografia oficial branca, não reconhece que o Brasil, ele é todo preto. Sim. Seja na linguagem, seja na culinária, seja na criação dos filhos, seja na música, a gente é toda preta. Então, ela vai falar desse processo de enegrecimento do Brasil, mas principalmente que ao passar pela mulher preta... Como é que é essa palavra novamente? Desculpa. Enegrecimento. Enegrecimento. Enegrecimento, que hoje, pela Cotirene, ela demarca ali, né, justamente a ideia do letramento racial. Né? Então, para além de você ter um enegrecimento da linguagem, é necessário você fazer um letramento racial, que é justamente o quê? Essa ideia de que tem palavras que são racistas como criado mudo. Ai, detesto essa palavra. Tem que o ter bugre aqui na Baixada Cuiabana. Denegrir. Denegrir. Vamos clarear, vamos esclarecer. Então, assim... Esclarecer eu não sabia. Sim, mas esclarecer é clarear. Mas sim, assim, eu acho que... Eu acho que esse do clarear... Esse aí é o único que eu não consigo, assim, concordar total. Porque eu acho que, assim... Nem tudo tá... Nesse sentido aí, posso estar totalmente enganado, não tô com a verdade, claro. Mas assim, só nem querendo polemizar. Já vou escrever aqui para não nem falar querendo nunca mais. polemizar. Mas assim, porque às vezes, por exemplo, se tá escuro aqui, não tem a ver, não tô falando a ver com a raça, mas se liga a luz... Clareou, não tem a ver com a raça. Ó, gente, eu vou esclarecer no sentido... mas a palavra vem do iluminismo, amiga. A ideia de luz e de razão. Então, porque o letramento racial. Letramento racial é você contextualizar profundo, né? As palavras, da onde que surgiu. Uma vez que você vai pesquisar da onde que surgiu a palavra, você vai entender que as terminologias não são neutras. Então, por exemplo, quando a discussão do feminismo negro vem falar que a nossa linguagem ela é masculina, e aí ela vai falar... Então, deixa eu já te perguntar. Tudo isso é um processo. Então, vai estar errado se eu falar assim, gente, vamos racionalizar isso aqui. Vamos o quê? Racionalizar essa palavra. Aí depende, então, mas racionalizar... Mas racionalizar também vem da razão, da ideia de razão, vem do iluminismo. Então, também não posso falar. Você entendeu? Porque se eu falo clarear, e clarear vem... coisa vem do iluminismo, que ele vinha falar de claridade, trazer as luzes, não sei o quê. Então, racionalizar também vai estar errado, você entendeu? Mas então, eu acho que é isso mesmo. O que é razão? Razão, ele é objetivo, então, mas, é ocidental. Mas aí vai faltando as palavras. Porque eu acho a gente vai recriando as palavras. Não, porque eu acho assim, que o clarear, mesmo que seja iluminista, pelo menos a meu ver, mesmo que seja iluminista, porque assim, ou eu não falo nenhuma palavra porque é iluminista, é isso que eu quero dizer. Mas o clarear, eu não vejo que ela é racista. Eu preciso muito dessa aula, porque eu sou apresentadora. Ela é altamente racista. Qual? Então. Clarear. Clarear é alto, porque ela tem essa ideia. Porque o que eu vejo assim... porque a ideia de luz, a ideia de Mas a luz é uma coisa... Então, mas tá vendo? É aí que eu tô entrando nisso, Ana. Por exemplo, a ideia de razão. Clarear vem de luz, vem de razão. Mas isso vem versus raça? É isso que eu quero saber. Sim. Razão vem versus raça? Deixa eu te explicar para você. Vamos pegar a filosofia africana. Sim. Vamos pegar lá um Toji, que é posso falar palavrão? Pode. Um puta sociólogo, e que ele vai fazer todo um debate sobre como que é construído o conhecimento sobre a África, mas ele vai, sobretudo, problematizar a importância da filosofia africana. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, por exemplo, que dentro da filosofia africana, a razão é completamente diferente dessa ideia de racionalizar ocidental. Por quê? Porque mito e verdade se misturam. Sim. O ocidentalismo, ele separa essas coisas. Sim. Então, para você, por exemplo, dizer que a ciência ela é um tipo de conhecimento que está acima de tudo e é uma ciência ocidentalizada,
ela vai ter que menosprezar e diminuir outros tipos de sabedorias. Sim. Isso, em termos coloniais, é um dos maiores desastres que a gente tem, porque isso vai justificar o quê? Escravização humana. Concordo. Não, eu concordo com tudo isso. Mas espera aí. Ela vai justificar escravidão humana, ela vai justificar a emergência do racismo. Por quê? Porque ele vai ser um dos pressupostos e das bases para a própria colonização ou expansão europeia. Então, o que o Untogene vai falar? Você pode muito bem não recorrer a essa ideia de razão. Você pode falar, vamos pensar juntos. Por quê? Porque a filosofia africana é coletivo. Essa razão europeia, ela é individualizada e, principalmente, ela é branca, ela é para dentro. A filosofia africana, ela é para fora, ela se constrói no coletivo, ela vem da vivência, ela vem das experiências. Isso é o que vai sedimentar, por exemplo, que Qual que é o substituto, assim... Eu entendi tudo o que você disse, mas o mais importante aqui, pra mim, nesse momento, que eu tô aprendendo... letramento porra, vou falar, caralho! No lugar do esclarecer. Esclarecer. Para melhor explicar isso, para melhor compreensão disso, pensando sobre isso. Pensando sobre isso. Não, aí... Porque o Criado Mudo, por exemplo, foi algo que eu fiquei chocada quando eu parei para pensar, quando você fala a palavra, porque tudo isso vem de encontro... sei lá, na década de 90 era normal você falava-se na novela. Então, hoje você assiste, por exemplo, O Rei do Gado, você fica horrorizada com todas as coisas que acontecem naquela novela, gente. E aquilo era legalizado, era naturalizado, era tudo certo, era ok. E não é ok. Graças a Deus, hoje... Alguém fica horrorizado. Eu, pelo menos, não assisto, entendeu? Eu desligo e falo, pô, que merda é essa? Como é que a gente ia assistir essa bosta? Mas, enfim, é importante a gente falar o que não pode, mas é importante falar o que pode. O que não ofende, o que não Porque a única agride. Coisa é que eu fiquei na dúvida de verdade. Eu tô com dúvida de verdade sobre o esclarecer, porque... Eu queria saber com relação à questão... Para explicar melhor. Não, mas assim, com questão Mesinha racial. De luz, eu porque, chamo. Cris, se você pega um pressuposto de que você tem esse entendimento, você justifica toda a branquitude e falar certos termos. Não. Então, assim, qual que é a proposta, por exemplo, do letramento racial? Vamos saber de onde essa palavra veio e qual que foi o propósito de onde emergiu. Então, é isso que eu quero saber. Então, se ela vem dentro dessa ideia de razão ocidentalizada, e normalmente ela é utilizada em um texto científico e para sinalizar que, vamos esclarecer sobre isso, ou seja, agora vai vir a voz da verdade falar sobre esse assunto, agora vocês vão entender, significa que essa postura única. Não, Ana, o que eu queria saber era justamente agora eu vou aprofundar um assunto, sabe? E aí você coloca... Não, é isso que eu queria saber. Eu queria saber. Não, e pra mim é que eu queria saber mesmo, assim. Não é... Por isso que eu falei que não era um... Tá louca? Mas é bom a provocação, não era, porque às vezes muitas pessoas... Nem era no sentido de provocação mesmo. Era no sentido de querer saber, porque assim... Eu queria saber isso, assim, se eu não falo esclarecer, porque uma coisa é o criado mudo, a gente sabe que não é a péssimo. Referência... Mas pode falar mesinha de luz? Pode. Então... Tá certo? Pode. É isso que eu queria saber. A luz aí é objeto, É objeto, é outra coisa. Então, por exemplo, quando você dá um exemplo do, vou clarear um lugar e aí eu vou acender a luz, tá? Aí é um objeto, é uma outra circunstância. Então, é isso. Agora, quando você desloca isso e coloca no contexto de porque eu queria saber isso, porque a minha dúvida é uma coisa tão besta até, porque assim, eu queria saber se o esclarecer estava ligado a uma questão racial ou estava ligada a uma questão do ideal, por exemplo, iluminista. Não, aí você traz, não, é porque esse ideal iluminista aqui para nós não serve. É isso, né? É isso que eu queria saber. Não, é por quê? Porque o ideal iluminista para nós não serve, a gente está em outra. Agora, não é porque o esclarecer é versus uma coisa ligada à negritude. Não tem a ver com negritude. A Lélia Gonzalez, eu já vi a Lélia Gonzalez falar que ninguém fala, bora enegrecer isso para dizer que está explicando, aprofundando um assunto. E por que é o esclarecer, o vamos clarear a ideia? Então ela problematiza esse termo. Então, ela problematiza também, sabe? Eu acho que tinha que ser neutro, não, né? aí nesse sentido aí eu não aí eu já não
fico na minha. Na dúvida. Fico na dúvida. Continua na dúvida. Continua porque, assim, uma coisa é... Não, vamos combater o iluminismo. Agora, isso aí, eu acho que é tipo assim, tá, aqui tá escuro. Porque que é a mesma coisa quando a pessoa fala assim, a pessoa tem racismo porque o cachorro é preto. Gente, isso não tem nada a ver. Sabe, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Tem gente que já me falou isso. Gente, eles estão com racismo, tipo assim, com coisa que eu e o cachorro preto somos a mesma coisa, nesse sentido. Ai, nossa. Você entendeu? Nem tudo que é escuro quer dizer raça. Nem tudo que é claro quer dizer raça. É nesse sentido que eu tô falando. Então, nem tudo que falar clareou ou escureceu tem a ver comigo, tem a ver com a minha raça. Um negócio que me deixou nesse sentido que eu tô falando. Não, mas o clarear ele pode ser usada, por exemplo, para várias... Vou clarear a roupa. Não, então, isso que eu tô falando. Não. Mas quando você está se referindo a pensamento científico. Aí ela eu concordo com você que então, por exemplo, clareou o dia. Mano, clareou o dia, não vai enegrecer o dia, então. Não faz sentido, entendeu? Então tem para algumas situações a mesma coisa. Vou ligar a luz. Você não vai falar, vou enegrecer a luz. Tipo, não tem como, porque ela já tem... Mas algo, essa luz, palavra clareou, ela do vai esclarecer é tão comum no meu vocabulário e eu não tinha noção dessa perspectiva de como ela era racista ou como ela era eu acho ruim. Que ela não é racista, eu acho que ela é iluminista. Eu acho que ela é isso. Mas o iluminismo é racista. Isso, exatamente. Então, é nisso que eu quero chegar. É assim, não é que você está falando, não é versus escuro. Mas eu sempre falo, não, a fulano de tal veio esclarecer tal assunto, isso, mas veio explicar. É iluminista. Aí o Voltaire comparava a gente a macaco, né? O Voltaire, o povo ama, falava assim que o africano ele era inferior até ao macaco. Ele falava isso. Então, ok. Mas assim, o iluminista é podre. Eu odeio todos. Mas, enfim. Mas o que eu queria só... Qual é a palavra que eu posso usar? Vamos explicar melhor, vamos pensar em conjunto. Pensar em conjunto aqui, não esclarecer, mas pensar em conjunto, é essa questão, isso que a Ana falou que eu acho perfeita. Vamos sair da ignorância, vamos lá. Mas o Nunes também falava isso. Mas sair ok, ignorância? Mas mas tá bom, melhorou. Mas o que eu gostei da fala da Ana foi entender que é diferente, que quando você não usa esclarecer, é diferente de você não usar o criado mudo. É isso que eu queria falar. Porque criado, a outra palavra lá, foi falar denegrir. Denegrir é muito óbvio. Diferente, porque a conotação dessa é racial. Diretamente racial. A outra é indiretamente racial. Porque o iluminista, ele é racista. Mas quando você falou uma palavra iluminista, então você vai indiretamente falar uma coisa racista, porque os iluministas são racistas. Seria isso. Continuando. Fechou o parênteses, volte. E aí, meu depois amigo? De uma hora discutindo. Pois é, a gente tem 5 minutinhos. O próximo convidado já chegou. Ai, meu Deus do céu. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Também eu fiquei, né? Mas, desculpa, assim, gente. Não, que desculpa nada. Mas deu tudo certo. Achei ótimo. Eu achei ótima a aula que eu recebi, tá? Nunca mais falar esclarecer nesses termos. E eu acho que nenhum termo. Acho que a gente tem que inventar a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque a palavra tem poder, sim. E assim, eu sou a favor do não agredir, do não... é uma linguagem politizada, né? Então, mas que a gente pego, assim, eu vou te dizer como mulher branca, tá? A gente, e que sofreu muito na vida, tá? Quando vocês falaram de linguagem, eu falo português perfeito para poder me misturar com a galera. Quantos anos você tinha quando você aprendeu português? Tinha 14, 13. Aí você imagina que a pessoa de 14 anos falando espanhol, a vida inteira falar desse jeito português, né? Falo português, perfeito, graças a Deus. Entende? Por quê? Porque eu não queria ser mais o patinho. A Nízia do lugar. Sabe que vocês estão falando isso? Eu lembrei muito de um processo que eu tive, porque quando eu entrei na universidade, a orientadora e nossa, eu tenho ela meio que de falar espanhol com a minha filha hoje. Porque já se tornou referência. E aí ela meio que corrigia, principalmente quando a gente ia fazer a apresentação de texto científico. Uhum. E aí, então, eu fui me perdendo um pouco essa coisa do cuiabanão, aquela coisa bem arrastada, até que eu fui para fora para continuar os estudos, né?
E ainda tinha um sotaquezinho, mas eu fui perdendo, mas eu gosto muito de gíria, eu sou muito da linguagem informal, então eu ia pegando um pouquinho de cada. Quando eu voltei para Cuiabá em 2018, acho que depois de uns 2, 3 anos, os meus amigos daqui falam que eu voltei a falar o cuiabanão. Ai, que legal, e você ficou feliz. Sim, porque imagina, eu volto a conviver com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, eu vou para a sala de aula. Então, ela veio, só que eu acho que a minha abertura, né, como mulher preta, umbandista, que se vê nesse lugar, né, dessa identidade afro, massa, foda, eu acho que, assim, meio que foi um processo muito natural. Então, a Lélia Gonzalez, ela faz isso, né? A linguagem dela, do texto dela, é cheia de gíria. Que tudo! Então, ela quebra essa linguagem oficial da escrita científica na década de 80. Ai, tá ligado? A mulher tá fazendo isso na década de 80. E é um puta texto. E isso, essa é uma provocação que ela está fazendo. E aí, Ana, eu entro quer dizer que não vai ser profundo, que não está escrito. E nisso que eu vejo... Uma linguagem periférica e altamente sofisticada, tá ligado? Isso é o mais é tão incrível. Eu vejo, assim, nessa parte que, assim, me dá uma tristeza com relação a nós hoje. Porque eu vejo pessoas como Lélia Gonzalez na década de 80, o que essa mulher fez, olha o que era pra gente estar fazendo. E a gente não faz absolutamente nada. Então, assim, a gente faz muito pouco. Porque, assim, esse povo teve um fôlego, fez um monte de coisa, jogou tudo no nosso colo. Vrá. E a gente tá fazendo o quê? Então, assim, sabe, me dá uma tristeza de ver, assim... Eu não me sinto assim, como a gente tá pra trás. Não, eu acho que a gente... Não concordo com você. Eu acho que os sementes, não concordo. Eu acho que existe... Sementes, vamos! Mas assim, a gente vai tentando, você entende né? o que eu quero dizer? Dentro das suas possibilidades, a gente encontra a brecha, porra. E dentro da brecha, a gente faz a nossa função social. Eu sou jornalista. Jorge Benjó, que na música, por exemplo, mas a gente tem que reconhecer, existe uma galera que fez muita coisa, Cris, e a gente hoje... Eu acho que tem muita... Ela tá fazendo muito mais. Tem gente fazendo, não é que não tem gente fazendo, tem muita gente fazendo. Só que, você pensar que o movimento começou na década de 80, hoje era para ter começou coisa... antes, amiga. Eu vou falar um negócio começou muito antes. Era pra ter muito agora mais. Eu vou falar. Vou falar um negócio sério para você. Depois da depois da década 2000, parece que tudo regrediu. Se você for ver, impressão. Dá uma impressão. Por exemplo, a produção cultural. Em alguns aspectos, ficou meio difícil, amiga. Eu vejo que essa mídia, a mídia não andou. Ser preconceituosa com ninguém. Mas tem umas coisas que não dá pra você mídia conseguiu vencer. Não dá pra você a mídia conseguiu vencer. Não dá pra você continuar uma coisa bem aguada. Rasa, líquida. Estranho. Um negócio estranho. Assim... Eu não consigo deixar minha filha ver TV aberta. Mas é porque é muito ruim mesmo. Porque é ruim pra caralho. Era hoje pra minha ter filha era avançado proibida muito. de ver televisão, assim. Eu não deixava. Acabou, era pra ter evoluído muito. Eu acho que a gente... Mas porque a mídia... Aí, ó. Tá vendo? Eu acho, e aí eu falando, né? O que eu percebo? Eu acho que onde tem uma população negra, ela vai ter resistência. Sim. Em todos os aspectos, assim. Então, por exemplo, hoje eu dou aula de disciplina de já vai, tá, gente? Já vou fechar, que eu tô vendo a galera correndo. Eu tô ligada. Já estamos indo. Tô ligada. Mas é muito rápido, vou falar, mas assim, só pra gente pensar isso. Eu tô dando uma aula que é de historiografia. E aí, dentro do projeto político-pedagógico, é só os brancos racistão que construíram a formação política do Brasil. Então, lá eu enfio literatura negra. A formação econômica brasileira. Isso é um avanço muito grande. Eu tô falando com eles, mas, paralelo a isso, eu tô falando para eles como que a tradição oral, ela carrega uma possibilidade de contar uma história que a gente não vai achar nessa escrita. Entendeu? Sim. Então, assim, a massa cultural venceu. Tá, a massa cultural venceu, mas, mano, vai pros terreiros. Vai
olhar esse circuito dos grafites. Vai olhar, vai pra periferia para ver o samba improvisado, a raiz. Tipo, a galera não para. Só que eles sabem e eles não acreditam que o Estado vai olhar e vai valorizar o que eles fazem. Porque em momento histórico nenhum isso aconteceu, mas eles não deixaram de fazer as coisas. Então, assim, quando eu fui pro Nordeste... então, isso. Agora outra coisa. O universo cultural preto é altamente politizado. Sim. Porque é ali que está a memória, ali que está a lembrança, ali que está... Não, essa parte eu concordo totalmente. A questão que eu estou tentando falar não é que as pessoas não estão fazendo em cada um do seu lugar. Mas eu acho assim, a gente via... Falando de mídia mesmo. E isso é uma crítica à mídia, como a mídia é nojenta, então, e a gente tem que mudar. Porque nós somos a maioria da população e a gente tem que tomar esse negócio. Porque, assim, por exemplo, falando que regrediu nesse sentido midiático da coisa. Porque você via a Lélia Gonzalez, a gente vê entrevista de Lélia Gonzalez, a gente vê... Não é que a gente não vê hoje existe Jamila, existe não sei quem, existe Carla Cotirene. Hoje a Lélia Gonzalez é valorizada. Sim. Na década de 80 e de 90. Mas a gente já... Não, mas assim... Hoje a gente tem Abdias, não tem. Não, hoje a gente mas existe vídeo da década de 80 que tá lá Abdias Nascimento. Por mais que não era a mesma coisa que é hoje. Hoje a mídia, né? A gente chega em muito mais espaço. Mas tô falando assim... se na década de 80, há quantos anos? Né? Se na década de 80, 40 anos atrás, existia... que a gente vê em entrevista mulher, né? de Lélia Gonzalez, a gente vê em entrevista de Abdias Nascimento, a gente via em Faustão, Carolina de Jesus, não sei quem, Carolina, entrevistas a gente tem outras hoje era para ter muito mais. Aí eu falo no sentido assim, não andou, porque assim, quando você estagna, você está andando para trás. Essa é minha amiga, visão. O racismo faz isso. Esse racismo institucionalizado, ele funciona exatamente retroalimentando essas... porque a revolução viria da onde? De acordo com o feminismo negro, de acordo com as indígenas feministas, viriam da onde? Da mão de mulheres como Lélia Gonzalez, como Teresa de Benguela. Elas viriam, assim, a historiografia tem montado, inclusive, uma bibliografia falando da importância do protagonismo das mulheres em revoltas. Só que o que acontece? O racismo, sim, não é só mídia, Cris. É racismo científico, é racismo dos editais e das instituições como o IFAM, como o INCRA, como o SEMA, que representam o Estado. Eles não deixam... Não deixam essa produção chegar. E quando chega, desautoriza, porque não é científico, não tem um rigor científico. Concordo. É subjetivo. Então, o que acontece? Fica... os negros se lendo, que são politizados, e no mais, a maioria da população fica, como diz a Lélia Gonzalez, nessa histeria da branquitude, que fica se masturbando e falando de si como se fossem os grandes... Exatamente. Porque quando eu falo de hoje não ter, só encerrando mesmo, porque acabou. Então tá bom. Quando eu falo de hoje não avançar, não é uma crítica a nós enquanto a população preta. É uma crítica a essa estrutura que parece que não mudou nada. Você entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. É uma crítica à mídia, é uma crítica a todo esse racismo institucional, estrutural e todos os algo que existe. Porque, assim, dá vontade de chegar com o pé na porta, né? Porque, assim, a universidade, ela ainda é muito racista. Falar mais de revolução, né? Falar mais, a gente precisa de falar mais disso. De revolução, de pegar o Estado. A gente precisa. Porque a gente é a maioria. E principalmente, se a gente parar para prestar atenção, o Brasil seria muito diferente se essas pessoas estivessem na frente gestando, né? Exatamente. Então, acho que é isso, assim, falta falar mais sobre revolução, falta falar mais sobre quilombo, se armar e ir para cima, mas... Vou deixar só um parênteses para a gente acabar com isso aqui. A gente é maioria não só em raça, mas em gênero. As mulheres são maioritárias no Brasil. São chefes de família. E aí eu me incluo dentro do grupo. Mas eu acho que o que é mais escroto de tudo é aquilo que você disse.
Nós aprendemos, e nós falamos em outra oportunidade, nós aprendemos tudo isolado. Não fomos preparados para pensar tudo junto. Entendeu? Você aprende a Revolução Francesa separada do outro momento. Você não sabe realmente, você é alienado desde a educação primária. Com intenção, né? Com intenção. E aí nós temos o resultado hoje, que é triste. Mas que estamos com esse síndrome. Nós vamos mudar. Obrigada, Ana. Precisamos falar mais disso, né? Tentaram nos derrubar, mas esqueceram que somos sementes. Ana, você tem que voltar mais vezes. Eu quero. Não, você tem que voltar mais vezes. Porque é bom falar. Olha, sim, gosto. É sempre bom, porque a gente não tem a oportunidade de falar sobre essas coisas. E de pensar junto, né? Que eu acho que isso que é o mais legal. E eu acho que é isso que a gente causa a revolução, né, Ana? Na linguagem. Exatamente. Pelo menos na linguagem a gente faz um estragozinho aí. Faz. A Ana vem fazendo um estrago. Você tem que ver, Michele. Adoro. Essa mulher faz o negócio acontecer. Isso aí, cuidado aí, gente. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Namastê, axé, tudo bom. Gente, semana que vem tem mais aqui no Sementes. Tem mais? Beijo no coração! Beijo! Até a próxima semana.